Oi, gente, vamos ligar aqui a luzinha para ficar melhor a luz. E não sei porque aqui a luz fica indo e voltando, mas tudo bem. Quer sentar? Hoje eu tenho uma convidada especial aqui, minha tia Chuquinha, a Isabela, minha filha. A Bela tem 10 anos, ela já sabe, ela tem uma boa oratória na hora de ler a Bíblia, porque ela lê de vez em quando com meu marido. Então, a gente hoje vai ler Provérbios 5. Não fica mexendo não, filho, senão vai o som. Hoje a gente vai ler um provérbio 5 e ela vai ler 3 versículos? 3 versículos. Então, a gente vai orar para começar. Fecha o olhinho. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento de leitura da palavra. Nós vamos ler, Senhor, Provérbios 5 hoje. E que o Senhor possa trazer sabedoria, Pai, e entendimento para essa fase, Senhor, da vida de cada mulher, daquelas que estão na gestação, próxima do parto, que estão no puerpério, Senhor, que estão com o bebezinho amamentando. Que o Senhor possa trazer, Senhor, sabedoria, luz, Senhor, para nossa mente, para o nosso coração, Pai, para que a gente possa vencer as dificuldades, para que a gente possa, Senhor, se aproximar da Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Pode ler, filha. 3 de janeiro? Uhum. Tá com vergonha? Meu filho, atenta para minha sabedoria e inclina teu ouvido ao meu entendimento, para que possas considerar a discrição e para que teus lábios possam guardar conhecimento, porque os lábios de uma mulher estrangeira gotejam como favos de mel e sua boca é mais suave do que óleo. Mas o seu fim é amargo como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem ao inferno. Para que não ponderes a vereda da vida, seus caminhos são errantes, que tu não podes conhecê-los. Agora, portanto, ó filhos, ouve-me, e não vos afaste das palavras da minha boca. Remove o teu caminho para longe dela, e não chegues perto da porta de tua casa. Quer ler mais? Ainda parou. Ok. No 9. Para que não des a outros a tua honra e teus anos aos cruéis, para que estranhos não sentam da tua riqueza e teu trabalho esteja na casa de um estrangeiro, e que tu não lamentes no fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas, como odiei a instrução, o meu coração desprezou a repreensão, e não obedeci à voz de meus ensinadores, nem inclinei meu ouvido aos que me instruíram. Eu quase estava envolvido em todo o mal no meio da congregação e da assembleia. Bebe águas da tua própria cisterna e águas correntes do teu próprio corpo. Poço. Poço. Essa palavra aqui é bem interessante, né? Quando fala assim, bebe águas da tua própria cisterna e águas correntes do teu próprio poço, me lembra muito aquelas pessoas assim que elas não oram por elas mesmas, elas vivem pedindo oração, né? Aí elas vão, às vezes, numa igreja que tem um profeta, alguém que fale alguma coisa para ela, mas ela mesma não busca, né? Então, a sabedoria é um espírito que está dentro de nós quando nós pedimos por ele. Então, a gente não precisa, lógico, não tem problema você precisar de uma ajuda, buscar um aconselhamento, mas a gente tem o que a gente precisa dentro de nós mesmos, porque Deus está em nós, né? É algo, ele é tudo em todos. Então, assim, às vezes a gente quer buscar em outras coisas aquilo que a gente vai encontrar em Deus. E às vezes chega gestante para mim que fala assim, ai, eu tô muito ansiosa porque eu tô estudando muito assim sobre parto, mas nossa, eu tô ficando cada vez mais ansiosa. Então, assim, é o conhecimento sem sabedoria. Então, assim, quando a gente tem sabedoria, a gente vai buscar o conhecimento no lugar certo, a gente vai pedir o aconselhamento no lugar certo. E uma coisa que eu acho muito interessante aqui é quando o Provérbios fala muito sobre isso, sobre a pessoa que não aceita repreensão.
às vezes a gestante vem me procurar e aí eu falo para ela, falo assim, olha, às vezes ela vem com aquele coração de, eu quero muito ter parto normal, esse é o meu desejo. E aí ela me fala, o médico que está acompanhando o pré-natal dela, eu falo para ela, eu falo assim, só que com esse médico você não vai ter parto normal, ele não faz parto normal. Ele induz 99% dos pacientes dele para cesárea. Se você quiser ter parto normal, você precisa mudar de médico. Mas eu já estou nesse médico há anos, né? E aí, às vezes, elas acabam se afastando de mim porque eu falo a verdade, eu falo que elas precisam ouvir e elas acabam se afastando, né? Porque a pessoa que não tem sabedoria, quando a gente repreende, ela se afasta, né? Ela vai lá e fala: não, eu tô certa, eu vou continuar no meu caminho. E tá tudo bem, porque tudo que a gente vai fazer, a gente mesmo que vai colher depois a consequência, né? Mas quando a gente fala de gestação, não é só a mulher que vai colher a consequência, mas o bebê também, né? Porque o parto, a experiência do parto é uma coisa importante para os dois. Então, bebe águas da tua própria cisterna, águas correntes do teu próprio poço. Que as tuas fontes se dispersem para fora e rios de água nas ruas sejam só para ti e não para os estranhos que estão contigo. Que a tua fonte seja abençoada, regozija-te com a esposa da tua juventude. Que ela seja como uma corça amorosa e uma cabra agradável. É engraçado essas coisas, né? Que os seus seios se satisfaçam em todo o tempo e tu sejas arrebatado pelo seu amor. E por que, filho meu, te deixaria ser arrebatado por uma mulher estranha e abraçar o seio de uma estrangeira? Quando ele fala disso aqui, ele está falando comparando a mulher estrangeira com a tolice. A pessoa ou ela é sábia ou ela é tola, né? Ela é aquela pessoa que não pensa para tomar uma decisão, ela vai por impulso, e aí ela acaba colhendo as consequências disso também, né? Porque aqui quando ele fala da mulher estrangeira, ele está dizendo disso. Não vá lá, não troque a sua esposa, que é a sabedoria, pela mulher estrangeira, que é a tolice, né? Então, Deus quer que a gente seja sábio, né? E como a gente já leu lá no começo, para a gente ser sábio, a gente precisa buscar sabedoria. Bom, agora é só o finalzinho. Quer ler? Só 2 e 3. Lê alto. Porque os caminhos de um homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele pondera todas as suas saídas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do pecado será detido. Ele morrerá sem instrução, e na grandeza da sua loucura se perderá. Então, aqui, na verdade, em Provérbios, em todos os capítulos, ele... Obrigada, filho. Em todos os capítulos, ele vai reforçar, né, esse desejo que o nosso coração deve ter pela sabedoria, né, por buscar o conhecimento, porque isso é muito importante, né, a gente precisa disso. Então, eu acredito que é um tempo de a gente realmente tomar decisões sábias, né, de pedir ao Senhor que nos ajude a ter sabedoria, para que a gente possa colher o fruto da sabedoria, porque o fruto da tolice a gente sabe que a gente vai colher, né? Então, que a gente possa buscar isso no Senhor, esse entendimento e a gente aceitar a repreensão, porque às vezes Deus está nos repreendendo, Deus está nos dizendo, não é por esse caminho que eu quero que você siga, é por esse caminho, e você não aceita, e a gente não aceita o que Deus está mandando, o que Deus está pedindo, o que Deus está falando, mas existe um caminho muito excelente, né, que nos leva para mais perto de Deus, e quem nos leva até esse entendimento realmente é a sabedoria, é buscar essa sabedoria que vem de Deus, para que a gente possa passar por tudo isso de uma forma mais leve. Hoje eu estava conversando com uma gestante que eu acompanhei, muito especial, teve um parto muito legal, assim, abençoado. Ela acabou indo para uma cesárea intraparto, mas assim, tá tudo bem, né? Foi necessário mesmo. E eu perguntei para ela, né? Porque é tão comum, né? Quando a gente vai falar com uma mulher que teve bebê, de falar assim, e aí, como que vocês estão? Ou como que seu bebê está? Mas hoje eu falei, como você está? Falei para ela, né? Falei o nome dela. Tananã, como você está hoje? Aí ela falou, tô bem. Tá, e como que estão suas emoções?
Aí ela trouxe para mim. Ela não, eu tô me sentindo com a minha autoestima baixa, porque ela fazia academia, ela tinha um corpo muito, ela tem um corpo muito bonito. Então muda o corpo da mulher, né? Não tem como não mudar. Então, ela falou assim que ela não tá se sentindo muito bonita, mas assim que ela entende que isso é hormonal, que faz parte desse processo, né? E eu falei, nossa, que sabedoria, né? Porque assim, eu até falei para ela, mulher, você era vou falar um nome fictício. Você era a Maria mulher, a Maria esposa, agora você é a Maria mãe, agora você tem mais um papel, né? Nessa sua vida. E existe o luto quando a gente tem um filho, porque a gente sabe que aquela mulher que vivia somente para si mesmo, né, para o casamento, agora ela vai ser mãe. E todo mundo sabe o peso da responsabilidade que é ser mãe. A gente precisa de sabedoria, né? Então, no puerpério, às vezes eu vou conversar com os pacientes até no hospital, e aí eu falo um pouquinho com elas, às vezes eu falo com o marido, eu falo assim, ó, você quer que o seu puerpério dê certo? Conversem. Eu falo assim, cuida dela, cuida da mãe, né? Se essa mãe se sente muito amada, muito cuidada, é muito mais fácil de ela lidar com tudo que vem ali no puerpério, questão hormonal, essas mudanças, esse luto que vem, ele é real, acontece, porque mudou toda a nossa vida, né? Algumas mulheres podem ter baby blues, podem ter depressão pós-parto. Então eu falei isso para ela, falei assim, realmente faz parte dessa adaptação, né? A nova rotina e tudo mais. Eu falei, mas é muito importante você observar como você se sente, né? Perceber se não tá uma coisa muito parecendo muito pior do que poderia ser, né? E se você vê que não tá tudo bem, procure ajuda o mais rápido possível. Né? Mas se você vê que aquele alto e baixo, faz parte do puerpério. Né? Quanto mais a mulher tem apoio, quanto mais ela se sente ali cuidada, mais isso vai indo com mais leveza, né? Mas não quer dizer que não vai acontecer. Então, é um processo, né? Então, dentro desse cenário de parto, de gestação, de puerpério, a sabedoria deve ser nossa companheira. É engraçado que às vezes a mulher pode fazer todos os cursos, né, gente? Eu falo que quando o bebê nasce, você olha assim, meu Deus, realmente é um bebê, né? E como eu vou cuidar desse bebê, né? O que eu faço com esse bebê, gente? Pelo amor de Deus, me ajude, né? Então é mais ou menos isso. E você pode até saber o que fazer, mas tem hora que você vai precisar de sabedoria. Não é o livro que vai te ensinar, o médico. Esse filho que Deus te deu, ele tem a forma, ele tem o que você precisa para cuidar, né? Para conseguir lidar com esse bebezinho. E às vezes a gente se distancia muito desse instinto materno que é natural, né? Mas não é uma coisa, não é porque ele acontece que ele é fácil ou que vai ser assim uma coisa linda pra gente, porque é difícil. Mas eu acho que realmente assim, sabe? Deus me, sabe, se acordou, tá lá no puerpério, acorda e fala: "Bom dia, Espírito Santo. Te agradeço por mais um dia, mesmo que tenha sido um dia muito difícil, uma noite muito difícil. Deus, eu te agradeço porque eu sei que as coisas estão se acertando, as coisas estão melhorando cada dia mais. Eu sei que o Senhor vai renovar as minhas forças. Eu sei, Deus, que eu preciso, eu necessito de sabedoria para este dia. Me ajuda, Senhor, me mostra, me dá direção de como cuidar do meu bebê, né? E Deus vai te responder, tenha fé, Deus vai te responder. Pode ser que você faça uma coisa assim que ninguém te ensinou, que ninguém te falou, às vezes uma coisa até meio esquisita, mas é a sabedoria te ajudando. Então, assim, a sabedoria não é uma coisa que está no livro, ela vem de Deus, do Pai das Luzes, né? Então, eu desejo muito que vocês creiam nisso, né? Nessa verdade que o Senhor pode derramar sobre nós, né? Sobre a sabedoria. Deus abençoe vocês e até a próxima.